Palmeiras prepara a proposta por lateral esquerdo. Tem também juiz definido para apitar a volta de Palmeiras e Corinthians. Eu garanto, eu tenho certeza que você não vai gostar. E Nelson de Ossa, ele definiu o seu futuro. Ele já decidiu onde vai jogar. Fica aqui com a gente, vai começar mais um vídeo. Eu sou o Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias. A gente chega aqui todo santo dia com informação, resenha, debate, muito entretenimento sobre Palmeiras. Já deixa aquele like maroto se você é da casa, já nos conhece, já acompanha nosso conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas, espera um pouquinho. Se você gostar das informações, aí sim você deixa o like e se inscreve, né, que é o principal, para acompanhar mais vídeos nossos aí. Fechado? Então vamos junto. Antes de começar as notícias aqui, pessoal, consertar um erro que a gente teve ontem, tá? Nós falamos que o Abel abandonou a coletiva de imprensa e ele não abandonou. Ele acabou saindo da coletiva porque era a última pergunta. O assessor de imprensa do Abel e do Palmeiras, ele informou os repórteres ali que era a última pergunta. O Abel, ele sai repentinamente, mas era realmente a última pergunta, foi determinado ali para os repórteres, então ele não abandonou, como muitos jornalistas aí, muitos veículos ainda continuam noticiando. Então a gente aqui, com o compromisso que a gente tem com vocês, por mais que a gente fale aqui de maneira brincando, né? Fale de maneira informal, a gente tem aqui o compromisso de trazer para vocês que o Abel, ele saiu da coletiva porque era a última pergunta, realmente, só consertando essa informação. Ele não abandonou a coletiva. Fechado? Então vamos lá, ó. Árbitro definido para a Copa do Brasil. A CBF definiu o árbitro da partida e o jogo da volta, que vai ser no Allianz Parque nessa quarta-feira. O escalado é o Anderson Daronco. Anderson Daronco foi o árbitro escalado aí para apitar Palmeiras e Corinthians. Então, ó, o retrospecto aqui do Palmeiras com o Anderson Daronco apitando. São 46 jogos, 26 vitórias do Palmeiras, 10 empates e 10 derrotas. E ainda falta divulgar os assistentes, né, os árbitros de vídeo. Mas Anderson Daronco definido. Eu sei que a rapaziada já vai chiar, né? Vai reclamar, porque eu também tenho receio dessa indicação, não sei de vocês. Quem vai adorar, quem adorou essa indicação, tenho certeza, é o Corinthians. Eu tenho certeza absoluta, porque você lembra ano passado? Ano passado o Daronco apitou a volta de Palmeiras e Flamengo da Copa do Brasil. Ele apitou a volta e, curiosamente, o placar era um pouquinho mais difícil. O placar era 2-0 do Flamengo, o Palmeiras tinha que inverter. E o Palmeiras faz 1-0, o Palmeiras faz 1-0 logo no começo, e aí aplica uma pressão violenta no Flamengo. E o Daronco picou o jogo, meu irmão. Inclusive que ele até expulsa o Abel, né? Que nem o Abel aguenta e dá aquela coçada ali nas partes íntimas, né? Que o Daronco acaba expulsando ele. Mas teremos um jogo picotado. Nesse momento, meu amigo, o Dorival abriu um sorriso de orelha a orelha. O Memphis, o Yuri Alberto, tá todo mundo esfregando as mãozinhas agora, porque acho que a única certeza que eu tenho é que esse jogo vai ser picotado e o Daronco ama picotar jogo, né? Parece que até um esporte, Daronco, picotar jogo, adoro. Eu fui até ver aqui o que o Vessone, ele sempre posta, né, na galera arbitragem, já reclama antes, né? Ele postou reclamando, falando que é um dos piores tecnicamente, e curiosamente já tem um corintiano falando aqui, ó, disparado pior, mas ele pica o jogo todo. Então, tipo, o cara já entendeu. Os caras pô, vai realmente atrapalhar. O jogo picado é muito ruim pro Palmeiras. E aí, mais a importância de fazer gol cedo, né? Porque, assim, hoje a gente tem 90 minutos para fazer um gol. Se a gente fizer 1 ou 2, aí o Corinthians vai ter menos minutos para fazer um gol e talvez tentar um pênalti e tudo mais. Então, o início de jogo do Palmeiras é essencial ser muito forte, igual aquilo que eu usei de exemplo, né, do Palmeiras e São Paulo da final. E é isso, mas assim, eu sinceramente, qualquer um que escolhesse a gente acho que ia reclamar. Se fosse o Klaus, já chegaria com aquela pressão, que é uma pressão idiota, mas que existe, de falar que ele é palmeirense, o Wilton não ia repetir o Wilton, né? E não, tem muito poucas boas opções, né, cara? Se olhar no futebol hoje brasileiro mesmo, eu acho que o Daronco tem o lance da imposição dele, que talvez tenham colocado, pensando numa eventual confusão, briga e tal, mas realmente qualquer um que colocasse ali, a gente ia ter nossas questões, porque a arbitragem no Brasil é difícil mesmo. E eu acho que a suspeita é totalmente válida, porque o Wilton Pereira mesmo, você pega ele, o Palmeiras não vence há mais de um ano com o Wilton Pereira na apito. É muita coincidência, né? O Palmeiras tem um incômodo recente incrível quando encontra o Wilton Pereira Sampaio. Nos últimos 7 jogos, inclusive, que ele apitou do Palmeiras, o Palmeiras não ganhou nenhuma, foram 5 derrotas e 2 empates. Então,
Eu acho que vale aí a desconfiança, sim, mas a gente não pode esquecer do principal, que é jogar bola, tem que entrar amassando, tem que entrar mordendo, tem que entrar para fazer o gol no primeiro tempo, tem que achar o primeiro gol no primeiro tempo. Se achar o primeiro gol aí, e pô, pessoal, pelo amor de Deus, né, não é possível que a gente não consiga ganhar de 0 do Corinthians, que é o placarzinho que classifica a gente. É só um 2-0. Ninguém tá pedindo nada mirabolante, que seja 2 bolas sem vergonha cruzada na área. Né? Só isso, já tá valendo um golzinho de cabeça, já resolve a questão, né? Até esse lance de jogar bola, dando até um exemplo para provar que eu não sou tão clubista quanto eu pareço. Contra o São Paulo, o primeiro a gente foi roubadaço, né? Mas o outro que a gente é roubado, que a gente é eliminado, o Daronco apita, o Daronco ainda ele tira um gol legal do São Paulo. Então o Daronco teoricamente ajudou a gente conseguiu ser eliminado, porque ele jogou mal pra caramba. Então, às vezes, a gente reclama de arbitragem, tá certo, ainda mais do que aconteceu semana passada, mas de fato, às vezes você jogar a bola, você não vai nem precisar se preocupar com isso. Exatamente. Agora vamos para nossa próxima notícia. Deossa, lembra dele? A gente falou de Deossa aqui por muito tempo. O Palmeiras chegou a negociar, a Roma também estava negociando e bate com a informação que nós trouxemos para vocês, tá? O Betis era o time mais próximo do Deossa e ele foi apresentado. É isso mesmo. O Betis fechou a contratação do Deossa, foi apresentado nessa segunda-feira. Ele foi. Vou até colocar aqui a publicação para vocês darem uma olhada, ó. Já foi anunciado e tudo. Agora eu quero saber, quero informar para vocês quantas picanhas o Betis pagou nele para vocês terem noção, né? É um bom jogador, o Palmeiras estava sondando ele já há algum tempo, até tentou, né? Tentou realmente contratar o jogador, para mim, cairia como uma luva. Aí, ó, consegui colocar aqui, ó. Deossa, bem-vindo, ó. Olha lá, ó. Deixa eu até colocar em português, ó. Oficial, o Betis e os Raiados chegaram a um acordo para a transferência do Nelson Deossa. Então, ele foi para o Betis, e aqui qual que é a questão, né? O Betis pagou cerca de 14 milhões de dólares, que bate de novo com a informação que a gente tinha, e os 2 milhões vão ser bônus. O Betis vai pagar cerca de 78 milhões na cotação atual, né, do Deossa, e os 2 milhões em bônus, e aí o Deossa assinou um contratinho de 5 anos com o Betis, e vai longe, hein? Vai longe, fez o contrato da vida dele aí, óbvio, vai jogar num grande centro aí do futebol. E o Palmeiras tinha interesse nele, né? A gente comentou, o Palmeiras tinha interesse nele no Marcel Ruiz, mas as negociações não andaram. E os mexicanos estavam pedindo ali cerca de 14 a 16, o Palmeiras um pouco relutante por causa das cláusulas. Tinha também o desejo do Deossa de jogar na Europa. Tem também o Marcel Ruiz, que estava sendo negociado com o Palmeiras, né? Estava naquele princípio de negociação, de 10 a 12 milhões de euros também, é o que o Palmeiras queria, para o Toluca fazer a liberação do jogador, mas o Marcel quer a Europa, por isso que está difícil a negociação, mas o Deossa já era, né? O Deossa, conforme a gente informou aqui, foi para o Betis. Então, agora resta aí a opção, o Palmeiras tem pouco menos de um mês para fechar a contratação do 8. Uma pena, né? Mas não tem como brigar com eles, né, Orla? Dificilmente, né? Não dá para brigar com os europeus. O cara colocou na mesa moeda forte, liga atrativa, possibilidade de jogar com o Real Madrid, com o Barça, né? Enfim, uma Europa League ali, eu não sei nem se o Betis está disputando a Europa League de novo, mas é um grande centro para ele, né? Fizeram a Conference League, agora todo mundo disputa alguma coisa, né? Depois que fizeram isso daí. Mas o mais importante, realmente, que eu acho que complica é sempre o desejo do jogador, né? Quando o jogador tem interesse já planeja, talvez, estivesse no plano dele há alguns anos já de ir para a Europa. A gente já falou sobre a seleção também, né, o desejo dele se tornar realmente selecionável com bastante frequência. Então acho que já passava pela cabeça dele. Aí o problema é o Palmeiras, né? Realmente pouco tempo. Não é pouco tempo, tempo tem, porque a gente já viu o Palmeiras fechar a contratação aí em 2 dias, né? Então, às vezes, o próprio Kelvin, né? O Kelvin a gente trouxe aí e rapidão já andou a parada. Mas tem que agilizar, porque assim, tem tempo para registrar? Tem, só que você vai perder um mês aí para o cara já podia estar jogando, já podia estar se adaptando, né? Então tem que correr um pouquinho quanto tempo aí, porque querendo ou não, a gente já tem o jogo da volta da Copa do Brasil, esse reforço ainda não chegou, e tomara que a gente não seja eliminado, né? Mas a gente já vai jogar sem um reforço aí. Vamos ver se dá tempo para a próxima fase, se Deus quiser a gente se classificar, tá com esse reforço aí, especialmente porque, digamos assim, o principal concorrente, o Flamengo, né, trouxe para todo 2, 3 para cada posição atualmente no elenco dos caras, né? Então tem que tentar acompanhar, não vai dar, mas pelo menos tentar.
Uhum. E agora informação para vocês aqui de última hora, tá? Isso aqui surgiu aqui, acabamos de apurar, e surgiu aqui de última hora, o Palmeiras está interessado no lateral esquerdo Matheus Reis do Sporting. Notícia de última hora. Segundo o jornal Record de Portugal, o Palmeiras está interessado em Matheus Reis, lateral esquerdo do Sporting. Isso é informação, tá? O Abel gosta do jogador e quer contar com ele no elenco. Então, senhores, tentar passar mais informações para vocês que nós soubemos aqui de última hora. O Matheus Reis, ele começou no São Paulo, depois pro São Paulo ele foi pro Bahia, ele rodou ali Moreirense, Rio Ave, e ele foi pro Sporting em 2021. E aí depois ficou entre Sporting, Rio Ave, e agora está de novo no Sporting. E o Palmeiras, olha aí, a contratação do Matheus Reis, eu vou falar para você, olha, não me convence, não me empolgo. 30 anos tem o Matheus Reis. Então, a fonte dessa informação é o jornal Record de Portugal, tá? O jornal Record de Portugal noticia que o Matheus Reis é um dos alvos do Palmeiras e o Palmeiras está estudando abrir negociação com o Sport. Sinceramente, com todo respeito ao jogador, não conheço, mas eu queria um jogador de nome. Eu gostaria de jogar. É uma pena que o Tagliafico, fiquei sabendo que ele renovou com o Sport. Ele estava livre no mercado com o Sport, o Lyon, né? Perdão. Ele renovou com o Lyon. O Lyon ia cair, estava praticamente caindo, né? Aí o Lyon voltou, o Tagliafico renovou. Seria um baita nome para a lateral esquerda do Palmeiras também, né? Tem o problema dos gringos ali, mas o Tagliafico seria um baita nome. Mas, cara, pelo amor de Deus, Palmeiras. Pelo amor de Deus. Não, eu nada contra o jogador, viu, gente? Nada contra o jogador, mas pelo amor de Deus, que custa uns carinha de nome aí, vai? Pelo menos um conhecidinho, que todo mundo já saiba, por favor, né? Eu não sei a opinião de vocês, rapaziada, mas olha, me assusta, viu? Eu lembro pouquíssimo no Bahia, inclusive, eu fui até caçando aqui no Insta a imagem que eu encontro aqui, nem um pouco boa lembrança, né, que é esse uniforme do Corinthians de 2017, o Rodriguinho ainda, Deus me livre, mas assim, de fato eu não conheço o jogador e, mano, é uma posição que a gente precisa realmente de compor elenco, né? Então, não sei, dependendo dos valores aí, vamos ver se não é nenhum valor absurdo, porque o Piquerez é titular absoluto, o que a gente precisa realmente hoje é que quando ele saia, não caia tanto o nível, né? Que o Vanderlan tá difícil o negócio. Até postaram um vídeo hoje dele, acho que contra o Inter, que ele faz uma jogadaça pra um gol do Rony, né? Pô, ele não desaprendeu a jogar e tal, não é que ele não desaprendeu a jogar. O Vanderlan, ele não é tipo, ruim pra caralho, aquele igual a gente já teve, o cara que, pô, a bola queima e tal. Só que ele só não acompanha o nível do elenco hoje, né? Então vai ficar muito claro quando ele entra, fica muito clara a diferença. Hora ou outra ele acaba fazendo um bom jogo, mas não é, especialmente porque o Piquerez é muito regular, né, cara? O Piquerez, quando ele deve ter feito, óbvio, algum jogo ruim assim, mas o Piquerez é muito regular, então precisava de alguém para acompanhar pelo menos isso, né? O nível talvez acompanhe, pelo menos a regularidade. Então, ó, o que acontece? O Matheus Reis, pelo menos ali, até maio, ele estava jogando os jogos do Sporting. Inclusive ganhou a Taça de Portugal ali contra o Benfica, 3-1, mas você teve os últimos jogos aqui, que nem Sporting e Vídea Real, Sport e Sunderland. Ele estava fora, não acabou entrando, mas ali até maio ele estava jogando e estava atuando ali, tendo uma nota 7,6, né, segundo o SofaScore. Não dá para tirar parâmetro nenhum, mas enfim, eu gostaria demais do Palmeiras no mercado. O que aqui fica claro é que não dá nem para dizer que a política de contratações é a mesma, né? Porque ele tem 30 anos. Então já foge da política de contratação do Palmeiras. Mas o Palmeiras vai mais uma vez naquele jogador em que, pô, você não conhece o cara, né? Você soltar o cara no Bourbon ali, dificilmente acho que tira umas 3 fotos. A gente tira mais foto que o cara, né? Provavelmente, cara. Mas eu quero saber da rapaziada aí, o que você pensa, cara? Deixa aí nos comentários. Matheus Reis, formação de última hora nossa aqui. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Então trouxemos para vocês aqui um apanhado de informações, falamos de muita coisa. Falamos do Matheus Reis, obviamente, agora. Falamos do Daronco, né, que é o juiz que vai apitar o jogo de volta entre Palmeiras e Corinthians. E tem também o De Ossa sendo anunciado pelo Betis. Fechado, senhores? O que vocês pensam a respeito aí? Deixa nos comentários, por gentileza. É muito importante que você faça o pacote inteiro aí. Você chegou até o final do vídeo, cara? Não deixa de deixar o seu like. Por favor, uma informação importante. Vocês estão assistindo o vídeo, vocês não estão se inscrevendo no canal. Muita gente está assistindo o vídeo e não é inscrita. Então se inscreve no canal aí, cara. É muito importante pra gente que você se inscreva
faça aí todas as funções aí para o nosso canal seguir bem ranqueado e você também ter as notícias aí de última hora. Fechado, meus amigos? Obrigado, tamo junto e avante palestra.